Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Ê, maravilha! Hoje é sexta-feira, sextou. Vou até colocar minha roupa de gala aqui, ó. Vou colocar minha roupa de gala. Hoje é sexta-feira. O que você vai fazer hoje, hein? O que você vai fazer? Vai passear com a família, vai se divertir, vai viajar? Comenta aqui deixa aqui nos comentários, fala pra mim, deixa eu curioso, não, vai, conta aí, o que você vai fazer hoje na sexta-feira? Se bem que o tempo aí tá meio doido, né? Um tempo doido aqui em São Paulo, uma hora faz frio, outra hora faz calor, outra hora chove, outra hora faz um sol terrível, meio coisa de doido. Mas tem aqueles que têm possibilidade de viajar, de passear, se divertir com a família. O mais importante hoje é sexta-feira, está se aproximando. Gente, eu falei pra vocês, acho que foi na segunda-feira eu falei, olha eu alisando o cabelo. Eu falei que os dias estão se passando rápido demais. Parece que foi ontem que começou a semana, hoje já é sexta-feira, já passa muito rápido. Lembra que nós citamos um versículo lá em Eclesiastes 3, versículo 15, né? O que está sendo agora, o que está acontecendo agora, já passou. E o que estava para acontecer, já passou também, né? O grande sábio Salomão falando a respeito da rapidez dos dias, da velocidade da vida, né? As coisas acontecem rápido demais. Enfim, hoje, sexta-feira, nós estamos aqui, você é meu aluno, é muito bem-vindo, quero te dar as boas-vindas aqui no programa, você está no canal do Alexandre Reis, né? Programa Papo Cabeça, onde o objetivo é a gente bater um papo legal, falar de coisas produtivas, coisas edificantes, coisas que vêm trazer ensinamento, edificar a sua alma, edificar a sua vida, assuntos do cotidiano, assuntos que estão bombando nas redes sociais ou nos noticiários, e que a gente acha relevante, interessante vir abordar numa perspectiva diferente, numa ótica diferente. O mais importante é você aprender, é você crescer, é você melhorar a cada dia. Como eu tenho falado, melhoria contínua. Todo dia você aprender algo novo, todo dia você aprender uma coisa nova, com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor, né? Um crente melhor, um filho de Deus melhor. Esse é o nosso objetivo. E se eu puder te ensinar alguma coisa, se eu puder te passar alguma coisa, vai ser uma honra, um prazer muito grande poder passar os meus conhecimentos, as minhas experiências de vida. E a gente sempre tem algo a aprender. Gente, tem um ditado, eu sou o homem dos ditados, né? Estou sempre citando algum ditado aqui. Mas ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender, né? E ninguém é tão simples que não tenha nada para ensinar. Sempre nós estamos aprendendo alguma coisa. E no dia de hoje, na aula de hoje, eu quero abordar um tema interessante. Olha só, eu ouvi uma história essa semana, eu vou ser bem realista, ontem à noite eu ouvi uma história que me chamou muito a atenção e em cima dela eu quero abordar dois tópicos muito importantes para o seu aprendizado. Falou muito comigo, me ajudou muito, me orientou muito. Eu acredito que foi uma mensagem da parte de Deus para o meu coração, o que eu ouvi ontem, uma história de vida de uma pessoa, e eu achei por bem de compartilhar com vocês. Olha só, estava conversando com uma pessoa sobre trabalho, sobre vida profissional, sobre a situação do Brasil, sobre os índices de desemprego, que o governo sempre fala que caiu muito, caiu, o desemprego diminuiu, e a gente sempre está vendo pessoas desempregadas, passando dificuldades, enfim. Alguns estão desempregados porque não procuram, outros porque não têm qualificação, né? Outros sabem lá o porquê, talvez porque estejam dentro de alguma prova, alguma dificuldade. A verdade é que tem pessoas desempregadas. E aí, falando de desemprego, essa pessoa compartilhou comigo uma história. Ela disse que ela ficou desempregada um bom tempo e ela se via numa situação muito difícil, porque ela era divorciada, né? Apesar de não ter filho, mas era divorciada, mas pagava aluguel, morava sozinho, estava sozinho, vivendo diante de uma grande situação e precisava trabalhar urgente
pois a sua subsistência, o seu aluguel, o seu alimento, dependia do seu trabalho. Ela tinha contas a pagar, tinha dívidas, não queria pedir emprestado para ninguém. E aí ela me relatou o seguinte: ela na rua, dentro de uma condução, encontrou com uma pessoa e conversando com essa pessoa, a pessoa falou, tá indo trabalhar? Ela falou assim, não, tô indo procurar emprego. Inclusive, se você souber de alguma história, de algum emprego, de história, tô pensando em história aqui. Inclusive, se você souber de alguma vaga, de alguém, de alguma empresa que esteja precisando, se você puder me indicar, olha, esse é o meu telefone, e trocou o telefone com uma pessoa que ela nunca tinha visto ali, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente a história, mas ela trocou o telefone com a pessoa ali e a pessoa falou assim, olha, eu soube de um lugar que está precisando, que é em tal lugar assim, assim, e passou para ela o nome da empresa, o local, e ela bateu até a porta dessa empresa. O primeiro ponto foi esse. Ela fez contato com alguém que ela nunca tinha visto, conversou com uma pessoa que ela não tinha amizade, desenrolou um assunto e apresentou a sua necessidade ali, eu preciso trabalhar, se você souber de alguma coisa, e a pessoa indicou. Ela foi, chegou lá, tinha uma dinâmica de grupo, tinha um processo seletivo, ela entrou ali e falou, quero trabalhar, e a pessoa falou, gostei de você, você vai entrar, tudo mais, tal. Antes dela chegar na empresa, ela falou, Deus, me ajuda. Deus, eu não tenho muita experiência, eu nem sequer tenho uma formação, eu sou tímida, eu não sei como falar, mas eu preciso trabalhar, me ajuda, Deus, foi o que ela disse. E quando chegou nessa empresa, a pessoa mal viu, gostou dela, pediu os documentos dela, aprovou ela, você está aprovada direto. Quando ela entrou na empresa, ela encontrou com várias outras pessoas que estavam começando no mesmo dia que ela. E todo mundo começou a conversar, poxa, foi um processo difícil, foi uma dinâmica difícil, uma entrevista difícil e tal. E todo mundo contando as dificuldades e as perguntas que tiveram naquele processo seletivo. E perguntaram para ela, e para você foi muito difícil? Ela falou, olha, para mim, eu não entrei, eu não participei de nenhuma dinâmica de grupo, eu não participei de nenhuma seletiva, eu simplesmente vim, falei que queria trabalhar, a pessoa pegou os meus documentos e falou que eu estava aprovado, eu entrei direto. Como que pode? Mas todo mundo aqui passou por um processo bem difícil, todo mundo aqui passou por uma dinâmica de grupo difícil, foi bem concorrido, muitos concorrentes, não sei, como que você não fez nada? Você é parente de alguém? Não, eu não sou parente de ninguém. É amigo de alguém? Também não sou amigo de ninguém, mas foi o que me aconteceu. E ela ficou muito feliz, entrou nessa empresa, trabalhou por um bom tempo, mas o que me chamou a atenção nesse relato, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, que é muito fundamental para todo ser humano, é muito fundamental para qualquer pessoa, para o homem, para a mulher, para o jovem, para a pessoa madura, para você que serve a Deus, que é cristão, para você que também não serve, não tem problema. Você é gente, você é ser humano, então é fundamental você ter uma coisa em mente. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Você precisa aprender a conversar com as pessoas. O ser humano é uma coisa legal, né? Todos nós somos ser gregários. O que é ser gregado? Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver. Já foi a época, né, do homem das cavernas. Já foi a época dos eremitas. Em alguns lugares até existem alguns eremitas, principalmente nas regiões geladas do planeta, pessoas que moram sozinhas, isoladas de tudo e de todos. Tem até um navegante muito famoso aí, o Amir Klink, que adora, não sei se ele continua em evidência fazendo isso hoje, mas a vida toda ele adorava viajar pelo mundo afora, navegando sozinho, isolado de tudo e de todos. Ele sozinho na maior parte do tempo, em algumas partes ele com a esposa, com os filhos, mas não é esse o plano, não foi esse o plano de Deus, nós vivemos isolados. Então, nós precisamos viver em comunidade, conversar, se abrir, se comunicar, fazer amizades, fazer novas amizades, seja na rua, seja no metrô, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, converse. Por quê? É bom, é saudável, é prazeroso, você conhece pessoas novas, você ouve histórias novas, troca experiências, ensina e em contrapartida você também aprende, mas muito mais do que isso. Muitas vezes portas são abertas através destas amizades.
amizades boas, amizades saudáveis, amizades que agregam valor. E muitas vezes você... Lembra que nós falamos das pessoas que deixam oportunidades passar? Às vezes oportunidades são perdidas porque a pessoa não abre a boca. Oportunidades são perdidas porque as pessoas não se comunicam. Não dá bom dia quando chega na empresa, não dá bom dia quando chega na escola, não cumprimenta as pessoas na igreja, não dá bom dia, boa tarde, boa noite na rua ou no transporte coletivo. Ah, mas eu não conheço, não tenho amizade. Educação é o mínimo que se espera, né? Educação, né? Bom dia não precisa dar bom dia para quem você tem amizade apenas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, é para todo mundo. Isso é educação, isso é bom senso. E aí nós estamos vendo uma pessoa nesse relato aqui, né, que eu passei para vocês, que precisava de um trabalho, precisava de um emprego. Ela teve uma porta aberta simplesmente porque soube se relacionar, colocar em prática a educação, cumprimentar alguém e a partir daquele relacionamento poder apresentar a sua necessidade, a sua dificuldade e uma porta foi aberta. Então, cuidado, tá? Se você não é de cumprimentar as pessoas, é importante, cumprimenta, dê bom dia. Não só porque você está com segundas intenções, esperando receber alguma coisa, mas porque isso é bonito, porque isso é agradável, porque isso é educado. E não só apenas isso, mas através do seu bom dia, de repente, essa pessoa que está na sua frente, que de repente você não dá nada, não dá valor, acha que não é nada, não é ninguém, quem sabe não é a pessoa que Deus vai usar para te ajudar em alguma coisa, seja no emprego, seja numa indicação, ou qualquer outra situação pessoal, familiar, não importa, tá? Então, relacionamento é fundamental. Essa foi a primeira lição que eu extraí desse relato. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é que ela disse que não tinha preparo, não tinha condições, era uma pessoa tímida, não sabia como se comportar numa dinâmica de grupo e antes de entrar naquela empresa ela falou: meu Deus, me ajuda, eu preciso trabalhar, me abre essa porta, faça alguma coisa, algum milagre para que eu entre nesse trabalho. E ela conseguiu de uma maneira inexplicável. A lição que eu extraí aqui, eu anotei aqui, ó. Primeiro lugar, saiba se relacionar com as pessoas e em segundo lugar, coloque Deus na frente em tudo aquilo que você fizer. Tudo aquilo que você for fazer, coloque Deus na frente. Se Deus quiser, oh Deus, me ajuda, oh Deus, eu preciso. Eu não estou falando que você tem que ser cristão. Se você puder ser, melhor ainda. Mas reconheça que existe um ser superior, reconheça que existe um criador do universo, reconheça que o Deus da Bíblia existe e ele socorre, ele ajuda, ele abre portas, ele atende aquele a quem confia nele, aquele que pede para ele. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Você tem que pedir, você tem que bater, pedir socorro, ajuda dele, e ele está pronto para te ajudar. Diz a Bíblia, lá no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando diz que nada nos faltará, não está falando que você vai ser rico, milionário, não é isso. Mas o pastor, ele não deixa a ovelhinha ter sede. O pastor, ele não deixa a ovelhinha ter fome. O bom pastor, ele não deixa a ovelhinha desabrigada, dormir no relento. Não, o bom pastor, ele protege as ovelhas em tudo aquilo que ela precisa. Ele protege o rebanho diante das suas necessidades do dia a dia. Se necessário, ele até usa o cajado, mas ele ama tanto o seu rebanho que ele protege. É disso que o Salmo fala. Então, confia no Senhor, acredite, coloque Deus na sua frente. Precisa de um trabalho? Precisa de saúde? Precisa resolver um problema? Seja o que for, coloque Deus na sua frente e tudo vai caminhar bem, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Ok? Então, é essa a reflexão de hoje, esse é o nosso bate-papo de hoje, Papo Cabeça. Se relacione bem com as pessoas, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa humilde, cumprimente o seu vizinho, cumprimente o porteiro da sua empresa, cumprimente a senhora da limpeza, a moça do café, dê bom dia, boa tarde, boa noite, seja uma pessoa educada. Isso é bonito, isso é agradável, isso é sensato, isso é educação e através disso portas podem ser abertas para você também. Afinal,
Você não sabe quem está do outro lado, né? Você conhece superficialmente e às vezes até julga pela aparência, mas quem sabe é a pessoa que Deus vai usar para te ajudar, para te abençoar naquilo que você precisa, ok? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus ajude você a ter um dia próspero, um dia maravilhoso, super produtivo, um excelente final de semana, bom descanso. Segunda-feira nós estamos aqui mais uma vez às 6h57 da manhã com o nosso Papo Cabeça. Um abraço! Sextou!